Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o modernismo de Portugal, porque eu gravei o outro vídeo achando que tinha gravado, quando fui ver não tinha gravado, mas tudo bem, né? O modernismo de Portugal, gente, ele tem início por volta de 1915 com a revista Orfeu. Vamos lembrar que o modernismo português ele aconteceu no período das duas grandes guerras, né? Que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí tem início com essa revista Orfeu em 1915, esse modernismo, né? Esse movimento ele foi muito influenciado pelas vanguardas europeias, porque tanto nessa revista são publicadas muito das inovações das vanguardas europeias, né? O futurismo, o cubismo, o dadaísmo que a gente estudou, né? Quando a gente estava no carnaval. Mas enfim, detalhes. E nós temos alguns autores, né, dessa primeira fase do modernismo português, que foi quem? Fernando Pessoa, super conhecido, né? Fernando Pessoa é assim, você adquire um, aí vem um pacote grátis, né? Porque é assim, você estuda o Fernando Pessoa e aí você já estuda três autores a mais, não é? É um pacote, né? E aí tem o Mário de Sá Carneiro e tem o Almada Negreiros, que ele não vem ao caso, né? Porque ele não foi muito divulgado. Mas tudo bem. Aí depois surge uma outra revista, acho que lá para 1917, 16 por aí, quando acaba a revista Orfeu, surge essa revista Presença com novos autores, dando início à segunda fase do modernismo português, né? Mas a primeira fase, nós temos o Fernando Pessoa, né? Que ele se destaca justamente por ele criar os heterônimos. Vamos lembrar que heterônimo é diferente de pseudônimo. Pseudônimo é um nome falso que o autor usa para poder escrever e não ser reconhecido. Heterônimo já é uma outra pessoa com data de nascimento, é como se baixasse mesmo uma entidade na pessoa quando ela está escrevendo de modo heteronômico, digamos assim. E Fernando Pessoa faz isso mesmo. A produção heterônima dele, ele criou vários heterônimos, mas os mais conhecidos são o Alberto Caeiro, que era um homem do campo, simples, ele não teve muito estudo, né? Então a poesia dele é uma poesia simples, não tem palavras muito rebuscadas, né? Porque ele teve pouco estudo, né? E ele pensava com os sentidos, né? Então o Alberto Caeiro, ele pensava com o nariz, com os olhos, com a boca, né? Enfim. E nós temos o Ricardo Reis, que é um homem mais erudito, que ele traz certas características do classicismo, traz a mitologia grega de volta, né? E ele tem muito dessa coisa do carpe diem, que o aproveitar o momento, né? Que é tanto falado no barroco e no arcadismo, não é mesmo? Apesar de ambos verem o carpe diem de modos diferentes. E nós temos o meu preferido, né? O Álvaro de Campos, que ele é da cidade, né? Ele se aproxima muito do, do futurismo, que é aquela rebeldia do Marinette, já que nós estávamos com muita informação, é o carro, é o avião, o telefone, né? Então ele vai falar muito do cotidiano, ele vai ter um pouco de rebeldia das vanguardas europeias, já que ele puxou muito o futurismo. Ele era engenheiro, né? Ricardo Reis, eu esqueci de falar, ele era médico. Mas enfim, a produção heterônima do Fernando Pessoa se difere muito da produção ortônima, que significa ele mesmo. Ortônimo significa ele mesmo. Então a produção do Fernando Pessoa é assim, é muito nacionalista, fala dos grandes feitos é, de Portugal, né? Assim, ele aborda um pouquinho, assim, como se fosse os Lusíadas de Camões, né? Mas é isso, ele é muito saudoso também, ele fala muito do mito sebastianista e todas aquelas coisas. Nós temos também o outro autor, né, que é Mário de Sá Carneiro, que é um homem que procurou sempre a razão do viver dele. Ele queria muito se encontrar o coitado, né? Ele passou por muita depressão porque ele perdeu os pais, né? Ele era órfão e ele acabou não encontrando a razão do viver dele. Tanto é que quando ele se suicidou, a revista Orfeu deixou de circular. Aí depois surge essa revista Presença, dando continuidade aí a essas inovações. Eu acho que essa revista Presença, não sei se ela ficou muito tempo, né? Mas ela deu continuidade aí aos trabalhos do Fernando Pessoa, do Mário de Sá Carneiro e do Almada Negreiros. Bom, gente, o que eu tive que falar foi bem superficial para o vídeo não ficar muito grande. E espero que vocês tenham gostado, tá ok? Um abraço
e até a próxima aula. Vamos lembrar aqui, eu esqueci de falar. As características que a gente encontra no modernismo português, a gente encontra também no modernismo brasileiro, né? Que muitos dos movimentos que tem lá vem para cá, né? Então, nós temos a quebra, né? Com todas aquelas produções que estavam acontecendo lá no século XIX, né? Inovação, rebeldia, isso tudo vai influenciar muito o modernismo brasileiro, tá ok? Agora sim, o vídeo acabou e espero que vocês tenham gostado, tá ok?